Muito bom, gente. Questão 8 da FUVEST 2011, da nossa prova de matemática, né? Gente, aqui no caso, ele dá a questão dos dados. Famosas questõezinhas em que você tem que ficar brincando com o dadinho. Qual que é a primeira coisa que a gente tem que saber, né? Que a chance de um dado cair com um certo número em questões de probabilidade é sempre um caso num total de 6 possibilidades. Então, toda vez que você joga o dado, você tem 1/6 de chance de cair aquela conta. Outro 1/6 de chance de cair aquele outro número na segunda vez que você joga. E outra probabilidade nova, 1/6 para cair aquele outro número que você deseja. Todas essas probabilidades, se você fizer as multiplicações embaixo, você vai chegar ao número 1 sobre 216. Essa seria a probabilidade de cair exatamente uma sequência específica. É uma em 216 casos, ou seja, existem 216 possibilidades. Porém, eu quero uma restrição aqui. Eu quero que os dois primeiros sejam consecutivos, ou os dois últimos, né, como diz o próprio texto, ou os dois números consecutivos. Como, por exemplo, 1 e 2, 2 e 3, 3 e 4, 4 e 5, 5 e 6. Você tem um total aqui de 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades de números caírem na sequência consecutivos. Então pode ser o número 1 que cai primeiro, depois o 2. E esse último número, tanto faz. Então, digamos que, analisando em termos de contagem, quantas possibilidades existem para o primeiro dado? Você está começando a brincadeira, que você quer que caia 2 números consecutivos. Bom, pode ser o 1, o 2, o 3, o 4 ou o 5. O 6 não dá porque não vai ter a consecutivo 7 no dado. Então, nessa primeira possibilidade, você tem 5 possíveis números. Agora, o segundo dado, ele está amarrado. Eu posso pôr apenas uma possibilidade aqui. Vamos supor, caiu o número 4 no meu dado. Das 5 possibilidades, começou com 4. Bom, se começou com 4, qual que é o próximo? Tem que ser o 5. É terminantemente os 5 que tem que entrar. E aí você pode até encaixar as probabilidades aqui nessa história. São 5 números possíveis de um total de 6. Aí o próximo tem que ser 1 de um total de 6. E o último dado, como nessa sequência pode ser os 2 primeiros ou os 2 últimos, só os 2 primeiros é que eu vou impor essa regra. O último, tanto faz, pode ser 6 possíveis números de um total de 6. Isso vai criar já a minha probabilidade, que seria 30 em 216, para aqueles primeiros 2. Eu posso repetir esse mesmo cálculo? Então vou colocar assim, né? Primeiros 2 números. Agora eu vou colocar os últimos 2 números e a sequência do raciocínio vai ser a mesma. Qual que é o primeiro dado? O primeiro dado tanto faz, não me interessa a sequência de números consecutivos. Então eu tenho 6 possibilidades de um total de 6. Qual que é o segundo? Aqui eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho só 5 possibilidades. Então, eu tenho que pensar agora na sequência dos 5 que pode preencher aqui. São 5 de um total de 6. E o último está terminantemente direcionado já. Vamos supor que tenha caído o número 2 aqui, dessas possibilidades. Obrigatoriamente tem que ser o 3 na sequência. O número 3. Portanto, só tem uma possibilidade de um total de 6. Isso me dá 30 casos em 216. Bom, isso, gente, já daria já uma conta, se não fosse um probleminha técnico. Quando você faz essas contagens, você leva em consideração uma sequência. E existem sequências que coincidem nessas duas contagens,
que são os seguintes casos. Você pode ter o número 1 no dado, o número 2 no dado e o número 3 também, como terceira opção, nesse caso. E nesse outro caso, eu posso ter pensado que veio o número 2 e o número 3, mas caiu aqui o número 1. Ou seja, essa possibilidade está tanto aqui quanto aqui. Outras possibilidades, o número 2, 3 e 4. O número 3, 4 e 5. E, por fim, o número 4, 5 e 6. Você tem essas possibilidades específicas aqui que retratariam coincidências nessas contagens que eu fiz. Portanto, eu contei ela 2 vezes. Aqui nós temos essas 4 possibilidades, possíveis casos, de um total de 216 possíveis, que são casos que são contados simultaneamente tanto nesse quanto naquele. Por exemplo, olha só, tampando o meu dedo aqui, você percebe que esse raciocínio se encaixa no segundo exemplo, dos últimos 2 números consecutivos. Agora, se eu tampar esses últimos números, percebe que aqui eu tenho casos que se enquadram no na primeira condição. Portanto, essas contagens que eu acabei de fazer aqui, essas 4 possíveis, elas estão presentes aqui e aqui também. Eu preciso tirar pelo menos uma vez. Então, a conta final ficaria 30 sobre 216, mais 30 sobre 216, menos 4 sobre 216. Isso vai dar 30, 30, 60, menos 4, 56 sobre 216. Ora, 56, 7 vezes 8. Esse aqui é 36 vezes 6. Ou até mesmo, já deixa simplificado que é 6 vezes 6 vezes 6. Para simplificar, então você tem divide por 2, sobra 4. Divide por 2, sobra 2. Divide por 2, sobra 3. Sobrou 7, dividido por 27. Esse seria o total de casos ou a probabilidade de aparecer esses números como ele mencionou.